quero pedir para a produção colocar o vídeo de Gilmar Mendes com novas falas, novas ladainhas que deram o que falar nas redes sociais, porque parece que o Gilmar Mendes não consegue esquecer o então juiz de primeira instância e hoje senador Sérgio Moro, que foi juiz da Operação Lava Jato, que atingiu amigos do Gilmar Mendes no PSDB, colegas no Poder Judiciário. A Lava Jato atingiu ali, inclusive, o marido da sobrinha da sua então esposa, o Caio Asfor Rocha, e o Gilmar volta e meia vem dar umas alfinetadas no Sérgio Moro, e isso no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que para certas declarações eu espero para assistir junto com o público durante o programa, que é para não ter que ver mais de uma vez, e esse foi o caso. Eu vi a repercussão, mas vou ver junto com vocês. Pode soltar. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo e que essa seria a única instituição brasileira a merecer aprimoramentos. A propósito dessas idiosincrasias, também causa perplexidade, presidente, que os mesmos veículos que exaltaram a Lava Jato não tenham feito até hoje um meia-culpa ante os abusos comprovados pelos documentos da Operação Spoofing. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E vejam, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. É preciso que isso seja dito com toda a clareza, presidente. É preciso que se reflita criticamente sobre esse momento. Nada disso é reconhecido ou destacado por esses setores da mídia, que dão de ombros para as evidências e focam numa narrativa de deslegitimação da Corte. Talvez por ressentimento com o freio imposto aos criminosos, métodos lavajatistas e a consequente derrubada do circo midiático que em torno deles se formou. É, aliás, no mínimo irônico que os mesmos que antes incensavam a força-tarefa passem agora a acusar a Corte de seguir uma cartilha lavajatista nos inquéritos abertos em defesa da democracia. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático, convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. Decisão da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo, porque Tá aí o Gilmar Mendes voltando a fazer os seus ataques, muito incomodado diante das críticas que vem recebendo junto ao centrão do Supremo Tribunal Federal em razão dos abusos cometidos em diversos inquéritos e em razão das próprias condutas deles, principalmente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. E ele não consegue esquecer a Lava Jato. E o Sérgio Moro, atualmente senador, reagiu nas redes sociais com essa ironia. O ministro Gilmar Mendes quer desviar a atenção da opinião pública sobre a matéria da revista britânica The Economist, na qual foi retratado de maneira bem negativa
devia falar sobre ela e não sobre bobagens. E aí o Moro colocou ali um trecho da matéria em inglês, que fala justamente sobre o Gilmar Palusa, realizado em Lisboa, com dezenas de políticos, magistrados e empresários, muitos com casos no Supremo Tribunal Federal, com processos em andamento na corte, fala do Instituto, do Gilmar Mendes, fala dos patrocínios recebidos por empresas também com interesses no Supremo Tribunal Federal, como a JIF, a controladora da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Então você tem aí a reação do senador Sérgio Moro. De fato, houve a repercussão internacional na The Economist, a gente comentou aqui com a participação do Bruno Brandão, da Transparência Internacional Brasil, o corte, inclusive, sobre essa matéria específica está disponível aqui no canal com o título Degradação do STF ganha fama mundial, vale muito a pena assistir para quem perdeu, e o Gilmar, de fato, está acuado. E ele faz essa afetação de superioridade, dizendo que o Moro não sabe escrever, tigela, que fica na dúvida se é com G, se é com J, usando o plenário da corte para atacar aqueles que ele considera um adversário político, um inimigo do sistema, do qual muitas vezes ele é colocado ali pelos seus críticos como um guardião. Então é isso mesmo, o Gilmar está querendo desviar a atenção e está querendo legitimar tudo aquilo que o STF faz e que é criticado. O inquérito das fake news foi aberto de ofício pelo Dias Toffoli, que na sua sabatina em 2009, como eu também mostrei aqui no canal, disse que o Poder Judiciário não age de ofício. E se vocês forem lembrar mais detalhadamente, como eu escrevi em diversos artigos naquela época, foi baseado no artigo, se eu não me engano, era o 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que previa abertura de inquérito de ofício apenas em casos em que infrações penais são cometidas dentro do espaço físico da corte, o que não tinha acontecido. Ele abriu para censurar a matéria sobre o codinome dele, ele abriu para suspender a apuração da Receita Federal que tinha atingido a esposa dele e do Gilmar, assim como aparentemente o Gilmar, e também para retaliar procuradores da Lava Jato, como o Diego Castor de Matos, que tinha publicado um artigo sobre as manobras na segunda turma do Supremo para mandar para a Justiça Eleitoral, levando à impunidade, o que depois de fato aconteceu, e o Deltan Dallagnol, que tinha publicado um vídeo na rede social. Não tinha nada a ver ainda com militância bolsonarista. Era um inquérito de blindagem dos ministros contra True News. E é isso que ele está tentando justificar até hoje. O Gilmar falou ali em ghostwriter. Olha, um ministro do Supremo Tribunal Federal falar em ghostwriter de outra pessoa chega a ser cômico, porque eles têm assessores, pagos evidentemente com dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, são servidores públicos, e o que mais se comenta a respeito da atuação dos assessores no Poder Judiciário é que eles escrevem decisões inteiras, que os ministros, que os juízes, os desembargadores só chegam para assinar. É claro que eles dão a orientação de como eles querem votar, mas são os assessores que vão construir lá a argumentação, eventualmente aquilo vai ser mais ou menos revisado pelos ministros. Então, assim, chega a ser cômico ver um ministro de Supremo Tribunal Federal que, como disse o Toffoli num evento patrocinado pelo Master, julga 14 mil processos, acusando os outros de terem ghostwriters. Outro dia, inclusive, saiu uma matéria, foi do André Schauders, eu acho, no Metrópolis, que mostrou ali, acho que foi até no mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu aquela decisão contra o enquadramento de estupro do sujeito de 30 anos, de 30 e poucos anos, com a menina de 12 anos. Saiu ali um chat GPT no meio da decisão. Por favor, formule esse parágrafo melhor. Esqueceram de apagar ali o pedido e ele saiu na decisão. Então o Gilmar Mendes ele volta a atacar a Lava Jato, que virou uma espécie de espantalho para ele, uma espécie de outro polo para ele tentar limpar a sujeira do Supremo Tribunal Federal nas narrativas do Supremo sobre
essa suposta sujeira que ele aponta. Evidentemente, há elementos pontuais que merecem uma crítica, mas não do jeito que o Gilmar faz. Até porque, quando ele fala de mensagem que foi descoberta na Operação Spoofing, é conteúdo não autenticado de mensagem roubada por uma quadrilha de hackers. É disso que ele está falando. E, em geral, fazendo ilações sobre o conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por uma quadrilha de hackers que nunca foram objeto de um processo com o devido... de um julgamento com o devido processo legal. Isso nunca aconteceu. Eu vou repetir para quem não acompanha o meu trabalho aquilo que eu falava lá atrás. A única vez em que houve a abertura de uma investigação sobre o conteúdo não autenticado de mensagem roubada, ela teve que ser arquivada por falta de provas. Foi quando Humberto Martins era presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, saiu matéria na imprensa ali sobre mensagens, com algumas ilações, inclusive uma matéria feita na época por uma repórter que depois virou assessora do Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça do governo Lula. O Humberto Martins pegou aquela ilação que estava sendo feita ali, aquelas narrativas, falou, isso merece investigação, vamos abrir um inquérito. O filho do Humberto Martins era o Eduardo Martins, que foi atingido pela Lava Jato. A Lava Jato suspeitava de tráfico de influência no tribunal onde o pai se encontra. Parecia ali haver algum tipo de desejo de retaliação, de vingança, etc. No entanto, meses depois, não se encontrou prova alguma a respeito daquela acusação que se fazia a partir de mensagens privadas e o inquérito foi arquivado com falta de provas. Imagine se pegar aí todas as mensagens privadas que cada uma das pessoas trocam nos seus celulares e começasse a fazer ilação de que houve alguma coisa, se abrir inquérito, etc. Tem que tomar, evidentemente, algum tipo de cuidado com essas interpretações. Mas eles criaram as suas interpretações muito próprias, muito singulares, não abriram investigação, quando abriram tiveram que arquivar, e aí o que eles fizeram? Falaram, bom, se abrir investigação faz com que a gente fique desmoralizado, vamos usar simplesmente a existência das mensagens e a campanha midiática de ilações que foram feitas. Como disse o Ricardo Lewandowski no julgamento da suspeição do Sérgio Moro, mas elas foram divulgadas pela imprensa e nunca foram devidamente refutadas. Na discussão que ele teve com o Luiz Roberto Barroso, em que ele disse podem ser ilícitas. E aí o Barroso questionou, então, o crime compensa para Vossa Excelência? O Barroso defendendo a nulidade jurídica daquelas mal chamadas provas, porque não provavam os crimes ou atitudes que estavam sendo atribuídas a essas pessoas. Então, o Lewandowski teve aquela defesa de todo aquele conteúdo para ser usado no julgamento, e o Gilmar, assim como ele, falava em reforços argumentativos, porque também, inicialmente, não quiseram usar formalmente no processo o conteúdo, mas usaram como um reforço argumentativo. Porque justamente é um material roubado, que ficou nas mãos dos criminosos. Você não tem a autenticidade daquelas mensagens pelos órgãos competentes. E aí ele fala da Operação Spoofing para tentar jogar aí uma névoa sobre os seus inimigos e fazer com que o Supremo Tribunal Federal pareça totalmente limpinho. Sendo que aquelas mensagens eram de trocas entre procuradores e algumas trocas entre procuradores e juiz. E o Procurador-Geral da República é o ex-sócio do Gilmar Mendes, que frequenta a sua casa, pelo menos a festa, né, da então esposa do Gilmar, a Guiomar Mendes, teve como um dos seus convidados presentes o PGR, Paulo Gonet, foi sócio do Gilmar no IDP. E foi uma campanha feita nos bastidores, como foi amplamente noticiado pela imprensa, pelo próprio Gilmar, para que o Lula o indicasse. E naquela época, como eu já mostrei com a cronologia em vários artigos, o Gilmar estava dizendo, inclusive em evento internacional patrocinado pelos irmãos Batista, que, olha, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, muitos desses personagens não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Fazia parte daquele conjunto de recados para que o Lula se sentisse, aparentemente, em dívida com os serviços prestados pelo Supremo contra a Lava Jato, o que acabou resultando na sua soltura, com a derrubada da prisão em segunda instância.
E o Lula acabou indicando o PGR Paulo Gonet. Aliás, uma parte do PT ficou até contrariada, porque nunca soube até onde poderia confiar num ex-sócio do Gilmar Mendes. Eles queriam, os petistas, indicar alguém deles. Mas, como o Gilmar fez uma virada de chave, aliás, os porta-vozes informais do Centrão do STF na imprensa fizeram junto, quando a Lava Jato só atingia PP e PT, eles estavam a favor da Lava Jato. Quando atingiu o PSDB, o velho tucanato, e uma parte do judiciário, aí se voltaram contra a operação. Foi o que aconteceu ali em 2017, principalmente em maio daquele ano, quando a Lava Jato atingiu o Aécio. Então houve essa mudança de voto do Gilmar na prisão em segunda instância. Ele tinha votado em 2016 a favor e em 2019 participou da pressão contra e derrubou aquela jurisprudência. Então o Lula, muito grato, indicou o PGR Paulo Gonet. E eles têm encontros, reuniões secretas, PGR, ministros do Supremo, o próprio presidente da República participam dos eventos internacionais, inclusive aquele que foi patrocinado pelo Master. Eu mostrei no X, na minha rede social, @FMouraBrasil, o Toffoli, do lado do Lewandowski, porque participou do mesmo painel dele no evento bancado pelo Master e pela JBS, se eu não me engano, foi em outubro de 2024. E ele falando aqui, a presença do PGR, Paulo Gonet, que eu saúdo e tal, estavam todos juntos. Falar da Lava Jato nessa circunstância é essa tentativa do Supremo Tribunal Federal de apontar, olha, nós somos os heróis que salvamos o país e a classe política dessa demonização feita por aqueles procuradores e juízes que só tinham um projeto político de poder. Essa é a tentativa de ocultar aquilo que é o objeto das críticas que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão recebendo agora, inclusive internacionais, como mostrou a matéria The Economist.